Bom dia, amados irmãos. Hoje, sexta-feira, sexto dia de semana. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, queridos. Vou passar alguns textos bíblicos, alguns textos bíblicos que falam a respeito do Espírito Santo. Eu gostaria de desafiar vocês a estar estudando a palavra de Deus, a Bíblia. Pega a Bíblia, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia. Tá certo? Toda segunda-feira, exceto uma no mês, que a próxima nós não vamos estar aqui, que é a reunião de conselho passou, mas eu não vou fazer na segunda, vou fazer na terça-feira. Na terça-feira próxima, vou fazer a escola bíblica. Tá? Quem puder participar, sim. Quem não puder, paciência, mas não vou fazer a escola bíblica na terça-feira. É imprescindível a gente estudar a Bíblia, ler a Bíblia, participar dos estudos, que nos leva ao conhecimento e à graça de Deus. Amém? Então vamos falar sobre o Espírito Santo. Primeiro está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Preste atenção. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, o meu corpo deixou de me pertencer, não pertence mais a mim. Não posso mais fazer o que eu quero dele. Pertence ao Espírito Santo. É dele. É templo dele. Pastor, e quando a gente está no mundo? Nós somos. Não. Quando tu está no mundo sem ter Jesus, tu é mula do diabo, mula de Satanás. Tu é mula dele. Mas eu faço o que eu bem entendo. Não, faz não, querido. Tu faz o que ele manda, o que ele faz para onde ele puxa o cabresto. Tu vai fazer exatamente para onde ele puxa o cabresto. É isso que tu vai fazer. Tu não é dono do teu corpo. É o diabo, Satanás, que monta nas tuas costas e faz o que quer de você. E tu acha que que é o bom, que porque exerce um, um poder na nação, de ministro, de juiz, de governo, enfim, acho não, então é uma mula do diabo. Mula do diabo. Agora, quando tu entrega a tua vida a Cristo, tu deixa de ter dono de novo. Por quê? Tu passa a ser o templo do Espírito Santo. Teu corpo passa a pertencer ao Espírito Santo. Então, o que tu vai fazer com o teu corpo é essa autorização para ele. Se ele autorizar, amém. Se ele não autorizar, querido, não faz. Pastor, mas se ele ficar quieto, não falar nada, então não faça. Tu também não vai fazer. Tá certo? Só faz com autorização do Espírito Santo. Tá? Entendendo? Gálatas 5:25. Se vivemos em espírito, também devemos andar em espírito. Se nós vivemos no Espírito Santo, também devemos andar no Espírito Santo. Eu não posso dizer que eu vivo no Espírito Santo se eu não ando com ele. Como é que eu vou poder dizer que eu conheço uma pessoa se eu não ando com ela? Como é que eu vou ter conhecimento de uma pessoa se eu não ando com a pessoa, se eu não tenho entendimento com ela? Como é que eu vou dizer que eu conheço ela? Não tenho, não. Como eu já disse várias vezes, para mim conhecer uma pessoa tem três formas. Tá? Primeiro, eu ouvir falar dessa pessoa. Segundo, eu ler a respeito dessa pessoa e buscar informações. Terceiro, é eu andar com ela. Eu não posso dizer que eu conheço alguém se eu não ando com ela. Não tem como. Tá certo? Então, isso que nós temos que ter esse entendimento, querido. Tá? E se eu ando no Espírito, tá? Tá bem? Se eu digo que eu ando no Espírito Santo, mas, aliás, se eu digo que eu conheço, que eu sei, mas eu não ando com ele, não adianta nada. Se eu vivo com ele. Quem vive com uma pessoa anda com ela.
Vivi quase 50 anos com a minha esposa, queridos. Aonde a gente ia junto, debaixo dado, sempre andei abraçado com ela. Sempre andei abraçado com ela. Tá certo? Dormíamos juntos, nunca dormíamos separados. Nós brigávamos juntos, sorríamos juntos, passeávamos juntos, trabalhávamos juntos e exercíamos o ministério juntos. Tudo a gente fazia junto. Então eu conhecia ela e ela me conhecia. Tá certo? Romanos. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Quem não é, pastor, mas todos é filho de Deus? Não. Já falei isso várias vezes. Volto a repetir, não. Todos perderam a filiação pelo pecado lá no Éden. Tornaram-se órfãos. E ali se tornaram órfãos, tá certo? Ficaram destituídos da glória de Deus. Ou seja, perdeu o direito de herança. Perdeu o direito de herança. Aí veio até Jesus. Jesus veio e resgata isso de novo. Então, aqueles que se entregam a Cristo, que se rendem a Cristo, confessam Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, passam pelas águas do batismo, esses são novas criaturas. Eles se tornam filhos de Deus por adoção. João 1, capítulo 1, versículo 12. Se tornam filhos de Deus, adotivo, em Cristo Jesus. Tá certo? Então, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Então, se eu sou filho, tem que ser guiado pelo Espírito Santo. João 14,16, que a gente já estudou isso. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo está conosco para todo sempre. Tá certo? Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Presta atenção, querido. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Já falei sobre isso. Tá certo? E quando Paulo fala aqui, não entristeçais o Espírito Santo, porque ele se entristece com a gente. Como passou pelo pecado, pela desobediência, pela ignomínia. Ele se entristece, querido. É o Espírito Santo, é uma pessoa. Ele fica triste, ele se aborrece, ele se afasta. Não fica magoado, mas ele se aborrece. Fica sentido com a nossa hipocrisia, tá certo? Olha, o qual fosse selados, aquele que passou pelas águas, recebeu o Espírito Santo, recebeu Jesus, passou pelas águas batidas, recebeu um selo, tá certo? Toda a edição, quando os reis editavam as leis, eles selavam com o anel, tá? Selava, colocava um selo. Ia mandar uma carta para o general do exército, selava, para ninguém abrir. Se abrisse, era crime. Antigamente, quando a gente enviava carta pelos correios, eram seladas, recebia aquele selo. Se alguém abrisse, o carteiro abrisse, se alguém abrisse, era crime. Se o carteiro jogasse em qualquer lugar, perdesse aquela carta, era crime. Tá certo? Então, nós somos selados para o dia da redenção, para o dia que nós somos arrebatados para a glória com o Senhor. Nós temos quem não tem esse selo do Espírito Santo, infelizmente, não vai entrar no reino. Não tem como. Está dando para entender, querido, como é sério? Não é brincadeira o Espírito Santo? Atos 1:8. Mas recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra.
mas recebereis poder, poder. Quando eu me entrego a Cristo, eu me rendo aos pés de Cristo, passo das águas batistas, eu recebo o Espírito Santo, eu recebo poder, queridos, poder. Tudo que eu ligar na terra vai ser ligado nos céus, o que eu desligar na terra vai ser desligado nos céus. A minha palavra aqui na terra tem poder, tem autoridade, tem autoridade. Autoridade, mesmo que a autoridade está em Cristo, está na minha vida. O poder que está em Cristo está na minha vida. É isso que está dizendo em Atos Apóstolos. Vocês serão minhas testemunhas. A testemunha de que Jesus fez na minha vida e tua vida. Tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda parte do mundo. Hoje, a palavra foi dita lá em Atos Apóstolos para os discípulos, passou para nós hoje, aqui no Brasil. E eu não sei onde está chegando essa live. Não tenho noção. Então, tu está recebendo essa palavra. Tem entendimento, tu tem poder. Se tu passou pelas águas batistas, recebeu Jesus, tu tem poder na tua vida. Amém, querido? Compartilhe esse canal, se inscreva aí no canal, deixa teu like, deixa teu comentário no canal. Diga no canal como tem sido na tua vida. Deixa um testemunho no canal do que essa palavra tem feito na tua vida. Se tem edificado a tua vida, deixa o teu testemunho. Fale aí, converse, deixa o teu comentário no canal. Nos ajuda a divulgar. Amém? Que essa sexta-feira seja sexta-feira repleta de bênção. Lembrando que amanhã, Santo Sábado do Senhor. Um bom dia a todos.